1 Samuel capítulo 8. O título dessa mensagem é: muitas coisas são permitidas, porém não são confirmadas. Quero contar a história de Saul. Saul foi instituído rei, depois ele acabou perdendo o reino. E desde segunda-feira Deus está falando comigo qual que foi a rejeição de Saul. E o Espírito Santo me falou: não teve nada a ver com Deus, teve a ver com o profeta. Então eu quero ser profeta na sua vida. Irmãos, tem pessoas que eu chego assim, eu chego pertinho: deixa eu ser seu pastor, quero ser pastor na sua vida. Os irmãos não entendem. Eu não vou mudar a vida de ninguém, mas eu vou falar de quem mudou a minha vida. Isso conta muito. Então, o que é uma permissão? Permissão é, como eu estava dizendo aqui, vou usar até esse exemplo do meu óculos. Eu fui no convênio e o convênio me deu uma permissão para fazer uma cirurgia da miopia. Uma cirurgia cara, e o convênio ia cobrir. Fui com a minha esposa lá, fiz os exames todos, e o meu principal era que o convênio pagasse, né? Cirurgia de R$6.000 não é estética, é que para mim fica melhor. Como é que eu sabia que a Carol estava ali se eu não colocasse o óculos? Mas tem uns que eu vejo aqui, eu já quero tirar de novo, porque eu não quero nem ver. Mas irmãos, eu tive a permissão do convênio, mas na hora de operar o médico não me aprovou, porque a minha córnea, a córnea é para ser bicuda, a minha é achatada. Então não tinha como raspar a minha córnea para que eu pudesse ter essa correção. Então uma permissão eu tive, não tive aprovação. É como alguém que tem uma permissão de dirigir. Você tem, né? Não pode tomar nem uma multa, coitado. Não pode nem empinar uma moto, senão já era, porque está na permissão. Mas quando a pessoa pega a definitiva, a aprovada, que diz que ela é uma condutora de veículo, o negócio muda. Aí agora que é 40 pontos é difícil. Só se o cara for muito ruim para perder uma carta, né? Mas irmãos, você está entendendo onde eu quero chegar? Entre a permissão e a aprovação. E nós vamos ver nesse texto aqui. Então, permissão é um consentimento, é uma concessão. E confirmação já diz, afirmação, né? É uma aprovação. Outro exemplo que eu quero dar. Eu, quando estava na igreja do Jardim Elba, era um discipulador, eu fui selecionado como obreiro. E eu fiquei lá, já estava em 3 igrejas, já tinha passado por uma igreja, estava pastoreando 2 igrejas, a do Oratório, da Sapopemba, e continuava sendo obreiro. Eu tinha uma permissão para tomar conta de igreja. Hoje eu sou pastor. Queira ou não queira, eu sou oficial agora. Só se você for lá mandar uma carta para o pastor meu: tira ele daqui que ele está muito xarope, é capaz dele tirar. É como os discipuladores. Os discipuladores, eles não são pregadores, eles foram chamados para discipular. Mas há uma permissão na nossa igreja que concede, quando o pastor entender que eles podem pregar a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Então existe a permissão e a aprovação. É como na banda. A pessoa vai vir para o ensaio, vai vir para o ensaio. O Hernando vai permitir que a pessoa toque, mas ele vai chegar em mim. A aprovação tem que ser da minha parte. Então eu quero que você entenda esses 2 fatores para a gente chegar onde a gente quer. Então lá em 1 Samuel, versículo 8, diz assim: quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba, porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel, se congregaram, fizeram uma reunião e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe. Vamos parar aqui. As pessoas tinham um profeta da parte de Deus e falaram que ele estava velho. Jogaram a culpa no filho dele, mas era porque ele estava velho.
E o que os caras falam? Nós não queremos um governo celestial. Nós queremos um governo terreno. Nós queremos um rei sobre a nossa vida. Continuando. Como acontece com todas as nações. Eles queriam ser iguais aos outros povos. Versículo 6. Mas Samuel não gostou desta palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. No versículo 7. E o Senhor disse a Samuel: atenta à voz do povo em tudo que lhe pedem. Deus falou assim: faz do jeito que eles acharem melhor. Faz a maneira deles. É assim que eles querem, pode fazer. Continuando. Porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Versículo 8. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia que eu os tirei do Egito, desde o dia que eu saquei esse povo de lá, até hoje, pois me deixaram e serviram a outros deuses. Sempre estão me traindo, sempre estão voltando para trás, assim como estão fazendo com você. Tipo assim, você não é o primeiro a passar por isso. Deus permitiu que o povo tivesse seu desejo atendido, e nesse caso não há nenhum livre-arbítrio diretamente. Há um clamor de uma nação contra o próprio Deus, mas Deus não se opôs a isso. Curva a sua cabeça. Pai, no nome santo do Senhor, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, possa trazer, meu Pai, revelação, ó Deus, para que nós, meu Pai, possamos, meu Pai, desfrutar, meu Pai, da Tua palavra. Revela-nos, Pai, o Espírito, meu Pai, por trás da letra. Pai, que tudo, meu Pai, que foi falado, Senhor, que o Senhor falou ao meu coração, possa vir à tona aqui. E que nada, meu Pai, do que eu quero seja dito, mas sim o que o Senhor deseja, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu estou estudando essa palavra desde segunda-feira. Até acho que o Valdir foi em casa, falei para ele. Eu estava muito inquieto. A maneira que Deus queria falar com a igreja. E muitas coisas a gente tem entendido que não tem acontecido, por conta de muita rejeição. E nesse texto eu quero convidar você a entender isso. Então, no versículo 7 diz assim: e o Senhor disse a Samuel. Eu vou explicar isso em 3 partes. Atenda à voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. O que aconteceu? Muitas vezes nós atendemos a voz do povo e não atendemos a voz de Deus. Deus tem dado uma direção para nós, e muitas vezes nós temos fugido dessa direção por conta de achar comum, mais fácil, mais rápido e até mais bonito a maneira humana de fazer. Então, esse texto mostra que Deus, mesmo insatisfeito, Ele não fez como Ele fez no passado, a repreensão que Ele trazia sobre o povo. Tem coisas ou causas que você insiste em ter que passar, e nesse caso você se enquadra na vontade permissiva de Deus. Tem coisas que tem acontecido que Deus permite. Samuel, o povo quer um rei? Escolhe um aí, vai lá. Não quero nem me meter nisso. Deixa, resolve isso aí você. Estou cansado. Claro que Deus não cansa, né? Não estou falando uma heresia aqui, mas como Deus já disse, desde quando eu tirei esse pessoal do Egito, eles continuam da mesma maneira. Então eles querem um rei? Dá um rei. Em outras palavras, eu só observo o que vai dar. Então eles disseram: queremos ser como o restante do mundo. Não queremos um governo celestial, queremos um governo terreno. Nós não queremos uma ordem de cima, queremos uma ordem reta, algo que nos tire do sufoco. E Deus concedeu. Agora eu gostaria que você vai entender no final, que você avançasse para o capítulo 12.
Versículo 1. Então Samuel disse a todo Israel: eis que atendi ao que vocês me pediram, e constituí um rei sobre vocês. Samuel foi lá e orou. Ele não fez da cabeça dele. Ele foi lá e orou. Deus deu a direção. Então tá bom, tá aqui o rei para vocês. Versículo 2. Agora que vocês têm um rei que irá adiante de vocês, que desde quando o povo saiu do Egito, quem ia adiante era nuvem. Agora eles queriam um homem. E agora que eis que tem um rei que irá adiante de vocês, eu já sou velho e tenho cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês, e eu tendo andado à frente de vocês desde a minha mocidade. Eis-me aqui, testemunhe contra mim diante do Senhor, diante do seu ungido. Só que Samuel também não deixou de graça, né? Falou: já que vocês falaram que eu era velho, olha o que eu vou mostrar para vocês aqui. Samuel diz, no versículo 3: testemunhe contra mim diante do Senhor, diante do seu ungido. A quem eu tomei um boi? A quem eu fui lá e extorqui? A quem de vocês eu andei errado? De quem eu tomei um jumento? De quem eu fui afanar alguma coisa? Fui pedir dinheiro emprestado? A quem enganei? A quem eu falei falsamente? A quem eu fiz alguma besteira? Ele está dizendo aqui: a quem eu oprimi? A quem eu coloquei peso, jugo? A quem eu desfiz? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir o pecado? Então Samuel está dizendo o que eles falaram: você é velho, seus filhos são nó cego. E ele está dizendo aqui: tudo bem, eu sou velho, mas testemunhe contra mim se eu fiz alguma coisa dessas. Falem que eu vou restituir. Versículo 4: então responderam: você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. Irmãos, apesar de Deus ter falado que o povo havia rejeitado o próprio Deus, Samuel mostra o caráter dele como profeta. Eu sirvo vocês desde a minha infância. Esse Samuel é o filho de Ana, Ana cachaceira. O profeta: você está chapado, hein? Ele falou: não, estou com a alma totalmente fervendo, meio embaralhada diante do Senhor, porque eu não tenho filhos. E o profeta Eli falou para ela: você vai ter um filho. Ela falou: se eu tenho um filho, eu entrego para o Senhor. E ela entregou esse menino, que é esse Samuel, para o profeta Eli. Desde quando ele desmamou, ele já estava lá. Então ele mostra o seu caráter, a sua hombridade que estava intacta, e deixa claro o quanto ele serviu a eles. Quais as queixas sobre a sua liderança que levam você a se afastar de Deus? Essa é a minha pergunta. A pedir um distanciamento do Senhor, um lockdown celestial. Qual que é as coisas que te motivaram, que o homem fez para que você se afastasse de Deus? Quantos aqui eram desviados e chegaram de novo ao Senhor? Estão aqui nessa igreja? Só você? Ah, não é só você, é tudo de ruim não, tem mais gente. Deixa eu falar algo para você. A culpa de você desviar foi de Deus? Deve ter sido de algum homem, né? Alguma mulher. Alguém que falou que não devia. Alguém que não deixou você fazer algo. Alguém que não deixou você pregar. Teve um moço que era aqui da igreja que ele falou assim: pastor, eu queria pregar, né? Falei: não vou falar que você tem que pagar o preço que eu paguei, mas você tem que pelo menos estar frequente na igreja, né? Quem sabe sobe uma boca para você, abre uma permissão para você. Eu para me pregar demorou um bocado de tempo. Mas irmãos, entende uma coisa: enquanto você ficar brincando de esconde-esconde com Deus, tem um reality show espiritual que Deus sabe se você está no banheiro da sua casa, lavando o carro, na empresa, no trem, você está cobiçando,
se você está achando bobagem do que a gente está falando aqui hoje. Mas quando você brinca de esconde Deus, cuidado que o diabo ele pode te achar. Pesado, né, Pitel? Enquanto você brinca de esconde com o Senhor, toma cuidado com o inimigo, ele pode te encontrar primeiro. E ele brinca, hein? E ele sabe brincar. Não é com a vida dele, é com a sua. Quem está me entendendo? O diabo não vai brincar com a vida dele, ele vai brincar com a sua. Então quando você resolve se fechar, falou o quê? Falou para mim levar o lanche na célula. Também eu não vou essa semana. Aí você deu um lockdown e eu disse assim: você está brincando de esconde-esconde. O pastor falou para levar 10 conto. Ah, miserável. Acho que ele não está aguentando pagar o carro dele, não. Que Deus perdoe quem pensa isso, viu? Nossa, você só trabalha, nem trabalho você dá. Você está entendendo, irmãos? Muitas coisas nós trazemos para a nossa vida e bloqueamos Deus. Você sabe por quê? Porque você não aceita. Quantas coisas nós temos falado e profetizado, os homens que têm subido aqui na campanha, aleatoriamente, quem quer que seja. Essa unção, quem acha que tem unção aqui na igreja, alguma coisa na minha vida? Não é uma sombra, um mel, alguma coisa deve ter, né? Isso é para ser derramado na sua célula. Isso é para ser derramado no seu discipulado. Mas você só recebe também se você, não é se você me admirar, se achar que tem. Se achar que não tem, vai receber o quê? Esse cara só fala groselha. Tá conversando, né, Simone? Veio aqui para quê? Deixa eu pôr o óculos aqui que eu preciso ver. Esse casal, eles falaram um negócio ontem. Assim, não vou pedir para você levantar não, para ficar sossegado. Sei que você é tímida. Pelo Lucas já estava de pé, né? Ana Flávia, que prazer ter você aqui. Simone, o Lucas, esse casal, eles falaram uma coisa para mim ontem. Que a gente se conheceu tudo. Eu só conhecia a Simone, né? E a gente se conheceu tudo no mesmo dia. Eu, ele e ela, né? E eu olhei para os dois assim e falei assim: sabia que vocês vão casar? Foi assim mesmo? E eles não casaram? E eu sou testemunha que eu fiz o casamento. Já tem quantos anos? 4? 3? Eu vou profetizar o filho, hein? Não, tá bom. Irmãos, pode ser que foi na brincadeira, mas eu não sei como Deus viu, transformou aquilo na profecia e aconteceu. Quem crê nisso? Vou profetizar na sua também, Ana Flávia, tá? Arruma uma festa para nós ir. Irmãos, nós estamos falando aqui de um profeta de Deus. Não estou falando de mim não, que eu fui pé inchado, fui drogado. De um profeta que foi criado na presença do sacerdote Eli, que ouviu Deus chamar ele 3 vezes à noite. E ele só falava assim: fala que o teu servo ouve. Ele era servo do Senhor. E muitas vezes nós não damos crédito para o servo do Senhor. Não foi falta de palavra que Samuel tinha. Não foi roubo, não foi escândalo, não foi tração, não foi adultério. O que foi da vida de Samuel foi que ele envelheceu. Pastor, você está falando isso para o jovem ir embora da igreja? É o jovem que sabe, a igreja é tudo igual. Parede preta, depois amarela, depois cinza, depois volta para cá de novo. É assim mesmo. Mas o problema dos caras foi que o homem estava velho. Talvez ele estava demorando a responder no WhatsApp. Talvez ele chegava atrasado para celebrar o casamento, porque ele estava lá, velho, de tanto servir o Senhor. Quanta experiência com Deus esse homem deveria ter. E as pessoas olharam para ele e desprezaram. Quantos de nós desprezamos os profetas? Quantos de nós não damos crédito? E a vida dele era conhecida, que eles sabiam até que os 2 filhos dele eram cegos. Eles sabiam disso. Mas nós não queremos você. 1 Samuel capítulo 13. Quem está entendendo aí?
versículo 8. Aqui fala, no capítulo 12, eu li muitos textos bíblicos. No capítulo 12, fala que Saul era para matar o rei Agag e todo o povo. Se eu não me engano, são os midianitas. Era para matar todo aquele povo e tudo que tinha, ovelha, boi, cavalo, jumento, era para matar tudo. Então ele separou o melhor como despojo e levou. Samuel chegou diante dele no capítulo 12. Quando ele viu o rei, ele foi lá e matou. Não foi isso que Deus pediu. Deus pediu para exterminar tudo. Mas mesmo assim, Deus não levou em consideração. Deus não bloqueou com ele, ficou de boa. E nós vamos ler isso aqui. No versículo 8, Saul estava em outra batalha, outra situação, e ele precisava da bênção de Samuel. Só que Samuel tardou a vir. E o texto diz assim: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Samuel tinha marcado: eu vou chegar aí tal hora, tal dia. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Tragam-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que o Uber de Samuel encostou lá. Saiu Saul ao encontro dele para o saudar. Versículo 11. Samuel perguntou: o que foi o que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia espalhando, vendo que a minha célula não estava vindo mais ninguém, vendo que não tinha vindo mais ninguém para a igreja, ninguém participava do meu discipulado, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, lei, e que os filisteus tinham se ajuntado em Miquimás. Versículo 12, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Ele estava, vamos dizer assim, como se fosse para fazer um casamento. O pastor vai fazer o casamento, mas o noivo está tão doido para ir para a lua de mel, que ele chega no cozinheiro da festa: vai meu casamento aí, o pastor não chegou ainda, estou doido para casar, estou doido para pegar o avião, estou doido para ir namorar. Disse eu comigo: agora que os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor, assim, forçado pelas circunstâncias. Quantos aqui andam forçados pela circunstância? Não levanta a mão, não. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci os holocaustos. Assim, forçado pela circunstância, eu deixei de buscar a face do Senhor. Assim, buscado pela circunstância, eu deixei de acreditar no Senhor. Assim, forçado pela circunstância, eu deixei de dizimar. Assim, forçado pela circunstância, eu não acredito mais em oferta. Assim, forçado pela circunstância, eu não acredito mais em Deus. Você está aí? Olha a desculpa de Saul. Agora, se você quiser levantar a mão, você levanta. Quantos aqui já usou a desculpa forçado pela circunstância aí? Só você. Só você que tem coragem. Quantos usaram a desculpa? Forçado pela circunstância eu bebi. Forçado pela circunstância eu deixei a igreja. Forçado pela circunstância eu traí a minha mulher. Forçado pela circunstância eu menti. Que desculpa, hein? É uma boa desculpa também, não é? Eu estava numa prova tão grande. Aí os membros da célula não estavam chegando. Estava todo mundo espalhando. Eu resolvi fazer do meu jeito. Outro dia eu perdi um membro da igreja pelo WhatsApp. Estou lá aconselhando. Rapaz tinha ido em casa, conversado, chorou. Diante da palavra de Deus, eu falei: deixa eu mostrar um texto para você aqui. O cara é meu amigo. Amigo de 15 anos.
de balada, de tudo. Falei, você quer que eu ore por você? Quer que eu te liberte da igreja? Não. Você é homem de Deus, você me evangelizou, estou aqui na sua casa, te conheço a sua vida, tanto a pregressa como essa. Vou falar com a minha mulher. Na segunda-feira, quando foi na quarta-feira, um bendito que fazia parte da cela pegou e mandou o cara embora pelo WhatsApp. É que você tem que vir, que você precisa prestar conta e não sei o que, e não sei o que mais, e tal, e tal, e tal, e tal. Semana passada ele me mandou mensagem, esse irmão que saiu. Benção, né? O benção, o outro não. Quando o cara me mandou os prints das mensagens, eu parecia que eu via paulada. Lendo o texto, eu via maldade do irmão. O irmão mandou o cara embora da igreja. Ah, pastor, ele era seu amigo, por que ele saiu? Por conta da circunstância. Mas eu não perco o sono por isso aí não, porque a minha parte eu sempre fiz. Então, irmãos, mesmo com a luta grande, e muitas vezes eu vejo que as colunas da nossa igreja, que são os líderes, muitas vezes não têm confiado na palavra profética, têm feito da maneira que querem. O versículo 13: então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Ele tinha a permissão. Se ele tivesse ficado quieto, feito da maneira boa, Deus tinha aprovado ele para ser rei sobre Israel. Amém? Tem coisa que você tem permissão e nunca vai chegar a ser uma aprovação do Senhor, por conta da maneira que é conduzida as coisas. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Versículo 14: mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Irmãos, a graça de Deus é sobre a sua vida. O favor de Deus é sobre a sua vida. E ele é disponibilizado. Esse menino aqui, esse Saul, ele estava debaixo do favor de Deus, embora Deus não aprovava ele nem do começo. Mas como Samuel orou, Deus falou: você vai orar. E se ele teve paz, ele chamou o cara. Só que qual que é a história de Saul? Saul, ele tinha roubado as jumentas do pai dele, tinham se perdido, e ele foi atrás de outra cidade. E chegando lá, Samuel encontrou com ele, porque o Saul era um moreno alto, bonito e sensual. Para cima dos homens, ninguém era melhor do que ele, nem bonito. Samuel falou: esse cara que vai ser o rei, ele tem um destaque. Deixa eu falar algo para você. Quantas vezes você já percebeu que deixou de ser aprovado em tantas áreas diante de Deus? Pastor, você já? Claro que já. Claro que já. E precisa correr atrás. Foram muitas? Também não. Porque quando eu resolvi fazer uma da Zé Antônio aqui, obedecer, aí as coisas começaram a fluir. Não fluiu da noite por dia. Foram acontecendo. Agora eu falo para você, hoje as coisas têm fluído da noite por dia. Por quê? Pastor, você se sente aprovado? Não, me sinto salvo. Aprovado? Eu gostaria de ser, mas você tem que ser muito provado para ser aprovado, né? Eu já passei umas provas aí, mas eu não sei quantas eu aguento. Mas eu me sinto salvo. Mas enquanto eu estiver aonde Deus me colocou, eu vou fazer ainda o que Ele manda, não vou fazer o que eu quero. Então no versículo 14: mas agora o seu reinado não subsistirá. Já li isso aqui, né? Samuel 13, 11. Samuel perguntou:
O que foi que você fez? Outra desculpa. Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e você não vinha no prazo combinado na lei, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu fiz essa bobagem. Irmãos, quero falar uma coisa para você. O problema, Saul não foi aprovado porque ele rejeitou a Deus. Não, pastor, ele não rejeitou, não, porque Deus nem queria ele. Deus nem fez voto para Saul. Quem escolheu Saul foi o Samuel, e Deus permitiu. Não viu a Letícia? A Letícia está sendo treinada para ser discipuladora. Ela tem a permissão de liderar, de visitar, de impor as mãos, mas a aprovação dela vai chegar. Agora, se ela agir loucamente, é outra história. Quer ver? Xaropinha está ali também, a mesma coisa. Falta ser ungida líder. Essa aí eu não sei, Deus vai me cobrar uma hora, viu? Mas irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele quer nos aprovar. Só que tem áreas por áreas. Área espiritual, conjugal, financeira, área do casamento, de relacionamento. Deus, Ele quer aprovar. Só que muitas dessas você está perdendo, você está repetente. Você está repetindo, e mesmo assim não consegue fazer. Deus, Ele quer que você desponte. Samuel 8:7, de novo. E o Senhor disse a Samuel: atenta à voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a mim que rejeitei, não foram a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Então Deus está fazendo um afago em Samuel aqui. Ei Samuel, o B.O. não é seu, é meu. Não é contra você, é contra mim. Deus não estava nem aí para Saul, não estava nem esquentando. Saul foi o clamor de um povo insatisfeito com Deus, ou melhor, com o que Deus tinha dado para eles. Mesma coisa, juntar 40 aqui. Pastor Amir está velho, hein? Velho. O moleque de lá dá trabalho pra caramba. Acho que é melhor só tirar ele de lá. Aí você vai falar, o pastor vai falar: esse é o argumento que você tem contra ele? Ele traiu a mulher? Ele pegou dinheiro seu, ele roubou a igreja? Ele cobiçou alguém? Está pregando heresia? Está entendendo? O que acontece aqui com o povo foi a vaidade. Então Deus não rejeitou Saul, ou não aprovou Saul por conta do problema com ele. A rejeição de Saul foi porque ele não esperou o profeta, que ainda era sobre a vida dele. O profeta não era sobre o povo, mas era sobre a vida do rei. E o rei quis fazer da maneira dele, e isso não tolerou. Essa é a tarde chamada desonra. E agora o homem do povo, que era o homem do povo que era rei por permissão e não pela aprovação de Deus, estava perdendo o reino por não aguardar o homem que era a boca de Deus no seu reinado. O homem servia a Deus desde o profeta Eli e foi rejeitado pelo povo por conta da idade. Irmãos, é o que mais acontece com as pessoas. Eu fui para a praia, acho que foi no carnaval, mas não fui pular não. Fui levar minhas netas. E para mim ter um descanso, que minhas netas agora, acho que eu só tenho uma que pega fogo, que a outra já acalmou também. O que eu fiz? Eu acordei de manhã cedo, fui no centro da cidade, comprei aquelas boias de braço, né? Quem sabe aquela boia de braço? Aquilo é duro, não é? Forte. Quem já viu isso aí? Quem já usou isso aí? Quem já deu para criança? Beleza, eu comprei a boia para a menina. Falei assim, para não me dar trabalho, que eu sei que o pai não liga e a mãe também não. Se estiver afogando, vai sobrar para mim. Eu peguei e comprei a boinha, porque eu sou velho, né?
Coloquei no braço da menina. A menina foi. Tá. Aí voltou de novo na piscina. Daqui a pouco eu fui tomar um café. Quando eu voltei, ela estava assim. Não foi, Roberto? Rasgou com o dente. Não foi, Bianca? A Bianca estava lá, do lado dela. Rasgou as 2 boias com o dente. 3 anos, pô. Aí ela ficou só na escada. Aí ficava balançando o cabelo. 3 anos, ela rasgou a boia. Eu nunca vi nem bicho fazer aquilo. Você já tinha visto? Alguém já viu? Rasgou as 2 boias. Eu falei, agora vai ficar aí na beirada. Se afundar, e vai dar trabalho pro vô. Que o pai, Carol, vai lá, Parece o cara do ovo, E a mulher já tem que olhar outra. Mas a avó estava lá, esperta, ligeira. Misericórdia. O que eu quero dizer, irmãos? A menina se sentiu segura demais. Rasgou as 2 boias mesmo, não sobrou para nada, não prestou para nada. Paguei 30 pau de boia aquele dia, lá foi tudo pro lixo. E a menina ficou na beiradinha. Aí ficava com um pé, com o outro. Falei, se essa menina cair, vai bater o queixo na escada, vai se encher água de sangue, eu vou ter que correr para médico. Acabou meu carnaval. O que eu quero dizer para você? Não rasga a boia não. Que pode ser que você afunda. Não fica se garantindo não. A menina quis se garantir. A maior não. As 2 maiores não. É no macarrão, é a outra que põe boia, põe colete. Mas a menor não. Irmãos, quando meus filhos começaram a andar de bicicleta, eu já fui ruim, mas dei bicicleta para meus filhos. Aí tá com a rodinha. Aí com a rodinha pedala e fica assim. Aí quando vê que fica meio equilibrado, pai, tira a rodinha. Tá na hora. Pai, tira. Então tá bom. Só que eu tirava a rodinha e ficava assim, ó. Segurando o banco. Para não cair. Tem gente que não quer que segura no banco. Tem gente que quer que tire a roda. Tem gente que não quer boia. Tem gente que não tá nem aí se vai cair. É triste. E quanto mais você pedalar, a hora que você der a pancada, vai arrancar couro, que é de um jeito que... Um dia eu caí numa rua que era de terra ali, ó, Rua da Liberdade. Tinha um medo de água oxigenada. Não era nem um mertiolate, que o mertiolate eu já sabia a dor. Mas quando chegou aquela água oxigenada que ferveu tudo o joelho, falei, tá desgraça. Você está entendendo? Não tira a rodinha antes da hora. Confia na mão para segurar aqui. É feio. Toda hora tem que ficar dando ordem, toda hora tem que ficar pedindo bênção. Mas é garantido. É garantido. Você não vai cair. Não adianta se equilibrar sozinho. Tem muita gente que estragou e vai estragar a permissão que Deus deu. E depois vai dar trabalho. Vai se bloquear, vai fazer o lockdown, vai brincar de esconde-esconde com Deus. Aí a hora que o inimigo vem, achei. Não brinca. Ouve. Para ser aprovado e confirmado é preciso ter um cuidado excessivo. Não adianta agir na circunstância, não adianta se roletar, passar farol vermelho. Tem gente que roleta, passa farol vermelho. E muitas vezes que não tem acontecido. O ano passado nós acabamos de fazer o curso de casal, acabou em dezembro, em janeiro, tinha gente me falando, pastor, você não vai ter outro curso de casal? Foi porque você quer participar? Não, nós precisamos passar de novo. A mulher falou para mim, não está mais na igreja. Acabamos dia 14 de dezembro, quando foi o começo do ano. Ah, pastor, você precisava fazer. Minha filha, procura o seu líder. O seu líder é para te orientar, a sua líder é para te orientar. Não quis, preferiu sair da igreja. Quem está me entendendo? Além disso, nós vamos ter outro curso de casal. Se eu arrumar 10 casal, eu vou fazer.
o chamado de Saul. 1 Samuel 9:2. Tinha uma música que chamava assim: moreno alto, bonito e sensual. Tá gravando, né? O Nilton lembra, não lembra, Nilton? Você tá aqui, né? Você estava lá. Tinha dança também? É a abóbora selvagem, né? Um daqueles caras lá. 1 Samuel 9:2. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía todo o povo. Todo mundo era mais baixo que ele. O cara era destaque. É que nem o cabelo no meio dessa multidão. Quem é que não sabe quem é ele aqui? Pode apagar até a luz. Destaque. Cuidado, mesmo, vai ser desaprovada. Simone, me perdoa, eu não queria que você visse essas coisas. Mas ele era valente, ele era um bom filho, como eu disse, ele foi atrás da jumenta. Agora nós vamos falar, você vai falar assim: pastor, como é que a gente levanta um líder na igreja? O líder está lá. Ele está vendo o líder em treinamento. Ele está vendo a participação da pessoa, os compromissos que ela tem com a igreja. Se resmunga demais. Eu já falo por ele, não levanta ninguém para me dar problema não. Mas ele vai observar. Então, nós levantamos assim. Se tem alguém em destaque, a pessoa, pastor, acho que vai falar para o discipulador: vamos orar. Vamos orar, vamos ver se tem a característica mesmo, se é a pessoa obediente e tal. Aí para levantar o discipulador ele vai olhar para o líder da rede dele. Mesma característica, que tem compromisso, que é fiel, que é isso, que é aquilo. Para chegar no estágio discipulador. E para obreiro a mesma coisa, e assim sucessivamente. Mas irmãos, 1 Samuel 10 diz assim, versículo 1: não foi só da cabeça de Samuel. Então Samuel tomou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Primeira coisa, teve a unção. E o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Uma pergunta. Os passos que ele ia dar: quando te apartares hoje de mim, encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que teu pai deixou de pensar nas jumentas, e anda aflito por causa de ti, dizendo: que farei eu por meu filho? Então quer dizer, além de Samuel ter encontrado ele, que ele foi ungir, Samuel já tinha profetizado isso na vida dele. E continuando, a profecia: então dali passarás mais adiante, chegará ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, e vão subindo a Deus, a Betel, levando 3 cabritos, outro 3 formas de pão, e outro um odre de vinho. Eles se saudarão, e te darão 2 pães, que receberá da mão deles. Depois chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, precedido de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles profetizando: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em um outro homem. Vamos segurar aí. Teve uma combinação aqui do alto. Eu vou te ungir aqui, para você ter segurança, para você saber que eu sou profeta. Você vai descer, você vai encontrar 2 homens, depois encontrar 3 cabritos. Só vim que só vai encontrar um, senão você fica tudo de fogo lá. Vai encontrar 3 formas de pão, um odre de vinho. E quando eles estiverem profetizando, você vai começar a profetizar, e você vai ser transformado num outro homem. Amém? Tudo que aconteceu com Saul pode acontecer com você. Quando você crê na palavra profética. Quando você acreditar
que tem homem de Deus sobre a sua vida. Se você é dessa igreja ou da outra, não sei. Mas quando você crê na palavra que sai da boca de alguém, e você crê que é a palavra de Deus, muita coisa vai se concretizar. Nós falamos do prédio. Já está liberado. O pastor me falou, já está liberado. Esse prédio é nosso. Já está liberado. Nós vamos comprar esse prédio para ficar sossegado. Nós vamos negociar, nós vamos comprar. Fica na paz. Irmãos, no versículo 6: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com eles, e será transformado em outro homem. Irmão, quanto tempo você não profetiza na vida da mulher? Eu profetizo na minha mulher. Esse mês você só vai vender sem sair de casa. Minha mulher profetiza na minha vida. Hoje você vai ter uma palavra profética, uma palavra de bênção sobre a tua igreja. Quanto tempo você não profetiza na vida dos seus filhos? Meu filho agora arrumei, só chama ele de príncipe. Cadê meu príncipe? É, príncipe, pastor. É, só chama a mãe de rainha. Ele não chama de nada, mas já que é filho da rainha, eu chamo de príncipe. Cadê meu príncipe? Não chamo nem pelo nome mais. Versículo 7. Vamos ler o 6 de novo, né? E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com eles, e serás transformado em outro homem. Quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, pois Deus é contigo. Irmãos, o que você tem que fazer que depois você recebe uma palavra? Eu vou orar, vou trazer vida, vou trazer luz. Eu vou acreditar. Já que é assim, eu vou fazer assim. Irmão, você não faz. Vai adiantar o quê? A gente está profetizando, você não recebe, você nem profetiza, nem acontece nada. O que falou ali? Porque ele deu a mancada, o reino dele não se confirmou. E muitas coisas não têm se confirmado na sua vida, porque você não crê, não observa, não para pensar e também não quer saber. Deus pode fazer de pessoas com permissões, de coisas concedidas, a serem aprovadas. Eu tive a permissão de liderar. Lideramos, multiplicamos. Pastor, você está falando de merecimento? Não, estou falando o que eu fiz que era para fazer. É a mesma coisa, você trabalha na empresa para varrer o chão, então se cair um papel de bala, você tem que ir lá limpar. Eu fui chamado para liderar, então eu liderei. Eu fui chamado para discipular, eu discipulei. Não estou falando de mérito não, que eu sempre fiz por amor. Eu fui chamado para tomar conta de uma igreja, eu fui. Foi fácil? E não é até hoje. Mas a gente tem alguma experiência. Mas a maior experiência é essa. É do alto. É a que liga no joelho. Nem a que já aconteceu aqui, que vai acontecer ali também. Mas irmãos, eu fui aprovado para ser pastor? Acabei de falar, eu não sei. Mas eu ainda estou pastoreando, então até hoje eu fui aprovado. Que nem a Bíblia fala no livro de Daniel. Teve um rei que teve o reinado contado. Eu não sei se está contado aqui. Saul estava totalmente favorecido. Independente da aprovação de Deus ou não, havia permissão pelo profeta. O profeta orou, caçou o homem, do ombro para cima era o mais alto que tinha. Ele era valente, ele foi buscar a jumenta do pai. Coloca o cara que ele vai ter autoridade, que ele tem um posicionamento másculo. Mas ele começou a fazer o que eram as coisas da cabeça dele. Foi o que eu falei para Letícia. Não faz nada da sua cabeça. Eu aprendi isso numa fábrica. Eu trabalhava aqui no polo petroquímico. Estava trabalhando com tubulação, eu era ajudante do teste da tubulação. Então eu sempre colocava água, dava pressão, para ver se a pressão não caía. Se a pressão caía, porque tinha vazamento na tubulação. E eu estou lá trabalhando no teste. Eu sempre vi os caras pegar a válvula e abrir e derramar. O teste foi positivo, pode quebrar aí abrir. Derramava aquele mundo de água. E o ajudante, orelha seca. Aí os caras, comemorou. Eu fui lá e abri a válvula. Quando os caras olhou o que tinha embaixo, tinha umas 100 máquinas de solda ligada.
daquelas bichonas mesmo, aquela que derrete até e cair naquele mundo de água. Ainda bem que tinha uma lona mais furada do que tudo, mas não estragou nenhuma máquina. O meu encarregado falou assim: nunca mais faz nada da sua cabeça. Eu nunca esqueci aquilo. Não faça as coisas da sua cabeça. Faça segundo a palavra de Deus. Faça segundo o que as Escrituras dizem. Saul estava totalmente favorecido por Deus, totalmente na graça, pois ele nem merecia. Mas Deus permitiu, mas por conta da soberba dele, ele não se estabeleceu. Talvez a sua liderança, talvez o seu casamento, a sua vida financeira, talvez o seu discipulado, talvez na criação dos seus filhos. Você precisa ser transformado como Saul foi. Ele não era para ter caído desse engano. Ou melhor, você já foi transformado. Porque até profetizar ele profetizou. Estava no meio dos caras. Deus falou que ele ia se tornar um novo homem. Mas ele deixou de ser aquele novo homem. Quando a gente converte, a gente fala que a gente é nova criatura. Mas tem muito que está deixando de ser nova criatura, está virando dinossauro de novo. Parece que está lá no elo perdido. Está lá, jogado em outro mundo. Não está no mundo da igreja. Não está na serventia da igreja. Está fazendo o que acha melhor. E quando você faz o que acha melhor, talvez não seja bom. É que nem pizza com cebola. Tem nem todo mundo que come. É a mesma coisa com Deus. Não é tudo que você faz para Deus que vai passar batido. Tem coisa que você faz para a tua carne. Você tem que fazer para Ele. Se coloque de pé. Talvez a sua vida não estabelece porque você não se deixou transformar em um novo homem, uma nova mulher, um novo filho, um novo marido, uma nova esposa. Talvez você não consiga liderar porque você deixou de ser aquele homem transformado. Talvez você deixou seu ministério. Você tinha uma permissão em determinada área da igreja, para ser diácono, para ser líder em treinamento, para cantar, para louvar. E Deus havia te dado uma permissão, mas você não deixou aprovar. Por quê? Porque o homem te chateou? Porque o homem é velho? Porque alguém que falou na sua vida não tem os filhos corretos? Agora, se você é um líder que está fazendo bobagem, que pegou o jumento do cara, o boi, se eu sou um pastor, se eu estou devendo alguma coisa para você, você me cobra. Mas por que você não recebe a palavra de Deus? Curva a sua cabeça. Bendito Deus. Pai,